Boa noite, minha gente. Finalmente entrei aqui nessa live de hoje que eu anunciei em alguns grupos de consultoras. E o tema de hoje maravilhoso. Sou Carol Rodrigues, fundadora do Look ao Lucro, que é uma evolução da Cria Imagem. Agora a gente segmentou e estamos com um curso super completo. E nesse curso completo de formação profissional de fato, diferenciando um curso que ensina apenas protocolos, que é estilo, tipo físico e coloração. E agora a gente passa para um curso que forma profissionais da consultoria de imagem. Pessoas que vão empresariar e fazer uma carreira diferenciada, uma carreira de destaque. Gente, não tenho palavras para descrever da minha felicidade de fazer essa evolução da Cria Imagem para o Look ao Lucro. Está sendo bem incrível participar de todo esse processo. E justamente por isso vamos começar um ciclo de lives diárias para trazer assuntos relevantes para vocês e começar a atentar vocês sobre várias questões que muitas consultoras às vezes deixam passar. E aí, às vezes, essas consultoras deixam passar essas questões determinadas e são questões que prejudicam, né, o atendimento, prejudicam o crescimento profissional. Então, por esses e outros motivos, eu venho trazer, né, esse ciclo de lives para atentar vocês em relação a isso. E a gente trocar um papo bem legal. Hoje, o nosso tema é justamente um tema incrível. Análise de estilo não é só aplicação de questionário. É um tema polêmico, é um tema que muitas vezes a gente deixa passar também, né? Essa questão de como fazer análise de estilo. E a gente se apega muito também ao questionário. Então, por que eu estou falando sobre isso, né? A primeira coisa que vem na cabeça é por que só questionário? Por que falar sobre esse assunto? É porque eu já vi isso acontecer bastante na prática, inclusive já aconteceu comigo enquanto consultora, né? E aí a questão é que muitas vezes quando a gente vai fazer ali um estilo e a gente quer fazer a aplicação de questionário porque a gente se apega muito a isso, a gente acha que aquilo vai trazer todas as respostas pra gente. Mas na prática, você talvez já tenha percebido que não traz todas as respostas que a gente precisa. Na prática, a gente também tem a questão de que muitas vezes a cliente ela não se sente satisfeita e você, enquanto consultora, pode ter essa sensação. Então, por isso que falar sobre esse tema é muito, muito, muito relevante. E o pior de tudo, gente, é você talvez perceber que isso acontece no seu atendimento e muitas vezes repetir isso de forma recorrente com outros clientes porque você não sabe para onde ir e não sabe onde melhorar, né? Não sabe por onde que você deveria pegar ali para entender muito melhor o estilo da cliente. E, de fato, o que é o estilo da cliente? Muitas vezes isso falta, né? Esse entendimento falta. O que seria esse estilo da cliente? Será que realmente é um mix de 3 estilos? Será que você não está encaixando sua cliente? Será que sua cliente ela vai conseguir dar continuidade àquele ensinamento que você está passando para ela? Será que ela vai conseguir replicar? Então, essas são perguntas extremamente importantes que vão fazer toda a diferença no atendimento profissional de consultoria de imagem. Um atendimento que realmente vai atender a expectativa da sua cliente e vai fazer a sua cliente levar o conhecimento que você dá para ela, de fato, para frente. Vai fazer ela replicar. Então a gente não quer que a cliente faça uma consultoria de imagem só para aprender uma roupa que é fashion. Ou para tirar, por exemplo, alguns conhecimentos de um corpo ampulheta funciona para esse determinado tipo de roupa. Então essa roupa que me veste. A gente não quer uma consultoria que dê só esse tipo de resposta para a cliente. Mas que faça a cliente simplesmente entender de fato por que ela escolhe determinados tipos de roupa. Então isso dentro do curso que a gente apresenta, né? Sempre falo para as minhas alunas o tanto que é importante você entender essência e você entender também projeção. Essência e projeção no sentido de você saber que tem traços que acompanham a sua cliente o tempo inteiro e que tem projeções que a sua cliente acha necessário. Então, quando a gente faz essa diferenciação, as coisas ficam muito mais claras na cabeça da cliente. Então, esse é um primeiro ponto muito importante para você entender como esse assunto realmente é relevante e como a gente não consegue fazer uma boa consultoria que inclui essa parte de estilo se a gente não consegue dar essa resposta para a cliente. E, obviamente, a cliente ela não tem essa resposta clara na cabeça dela. Ela tem essa resposta onde, gente? Ela tem essa resposta na personalidade, ela tem essa resposta nos gostos pessoais dela, ela tem essa resposta em vários traços, mas que ela não consegue organizar todos esses pensamentos e organizar todas essas informações. E quem é o profissional que deve ser especializado para fazer essa organização para ela? Você, eu, nós, consultoras de imagem.
Mas quando a gente não é bem treinada para fazer isso, fica muito complicado de realmente dar essa resposta para a cliente. E muitas vezes o que acontece é que você acaba não dando essa resposta, que a cliente sai do seu estúdio, sai do seu atendimento e não consegue replicar as informações que você passou para ela de forma recorrente no dia a dia e na vida dela. Então, a partir dessa ideia e a partir desse problema, decidi fazer essa live aqui pra vocês. Tô até com o meu script aqui, gente, porque pra quem já me acompanha, pra quem já assistiu alguma aula minha, sabe que eu falo demais. Então hoje eu decidi realmente ser resumida, até porque mais tarde a gente tem finalização da nossa turma de formação em consultoria de imagens. Eu tô super feliz. Hoje a gente tá colocando profissionais maravilhosos aí no mercado. E aí, o que acontece? A primeira coisa, gente, é que a gente se atentar a esse ponto, o que é que traz de retorno? Traz de retorno que quando você consegue fazer uma análise de estilo realmente eficaz para a cliente, que ela consegue compreender por que os estilos dela são aqueles, e realmente isso faz sentido na vida dela, ela sai dali e ela vai amar o seu atendimento. Há um ponto que ela vai indicar, há um ponto que ela vai te retornar em relação a feedback, ela vai te retornar em relação a clientes, e ela vai falar que aquilo realmente mudou a vida dela. Ela vai falar isso de uma forma tão grata e de uma forma tão verdadeira que é praticamente impossível. E hoje eu escutei isso de uma cliente, ela falou assim: Carol, eu fiquei muito feliz, eu vou compartilhar essa felicidade com vocês. Ela falou assim: Carol, é impossível não indicar e impossível não voltar. E isso é uma das dores que muitas consultoras de imagem têm. Muitas vezes o nosso atendimento é único, né? Talvez você já tenha passado por isso. Mas único em qual sentido? Quando a cliente faz uma análise de cores, ela faz aquela análise de cores e acabou a história. Ela não volta para fazer uma análise de cores de novo porque a cartela dela é única. A não ser que você tenha dado um resultado duvidoso. Mas tem alguns serviços recorrentes que a gente pode oferecer, né? Que isso já vai ser tema para uma outra live. E que é muito interessante que você trabalhe muito bem com a sua cliente, não pensando em um atendimento isolado, mas pensando também em indicações que a cliente pode te dar e pensando também que aquela mesma cliente que ela se sente satisfeita com o seu trabalho, ela pode voltar, né? E isso essa cliente me falou hoje, eu fiquei extremamente feliz e assim, ganhei meu dia, apesar de toda a correria, né? Faz a gente ter mais motivação para trabalhar melhor. E eu quero passar isso para vocês. Então, esse é justamente um dos principais motivos de você entender, né, como aplicar essa questão do seu questionário de forma correta e entender que não é só o questionário, gente. Então, assim, o que eu queria falar pra vocês? Que muitas vezes o problema de você fazer só a aplicação de questionário é que a cliente acaba não replicando. Quando você entrega ali um mix de 3 estilos para a cliente, talvez você já tenha escutado. Quando ela vê os 7 estilos universais, ela fala: nossa, eu sou todos. Ou então, nossa, eu não sou nenhum. Então, muitas vezes a cliente fala isso. Por quê? Porque, gente, a teoria dos 7 estilos universais, ela vem simplesmente para organizar uma tendência de comportamento, uma motivação de escolha da cliente. Mas essa teoria não serve para você encaixar seus clientes. E o que a gente vê é que muitas vezes os questionários que existem hoje, que são passados no curso, eles são voltados para encaixar. Outro ponto muito importante é que a cliente acaba não se satisfazendo quando você entrega um mix de 3 estilos para ela, né? Por quê? Por que ela não se satisfaz? Porque ela não consegue ver aquele código no dia a dia dela. Ela acaba gostando de outras coisas e acaba juntando outras coisas de novo. É o que eu sempre falo. A cliente sustenta 1 ou 2 semanas o que você deixou de inspiração. Na terceira ela já se perdeu. Porque ela não entendeu o código que você quis passar para ela. Ela não entendeu. Você simplesmente passou um mix de 3 estilos que não satisfez o dia a dia dela, porque realmente não é assim. Nós não somos caixinhas. O nosso gosto, ele é personalizado. O nosso gosto, ele muda. A nossa necessidade muda. E você ensinou para sua cliente como ela deveria agir quando a necessidade dela mudou? Será que você ensinou para sua cliente como ela deveria replicar aquelas informações que você passou para ela? Ou você mostrou apenas um estilo romântico e disse que ela tinha aquele estilo e que ela tinha que vestir estilo romântico? Vestidos com babados e florzinhas. Será que foi isso que você fez? Então, isso é muito interessante da gente refletir. A gente precisa muito mais do que encaixar a nossa cliente dentro de um estilo universal, é mostrar para ela as características que regem as mensagens que ela quer passar. E quando a gente faz isso, a gente não consegue fazer apenas
criando ou aplicando um questionário genérico do que você recebeu no curso de formação que você fez. É tanto que no nosso curso de formação, uma das coisas que a gente faz é ensinar as nossas alunas a fazerem, a produzir o seu próprio questionário. Porque aí já entra em outro ponto, né? Acaba que quando você simplesmente replica o questionário que você recebeu de alguém, você não consegue, gente, entregar a transformação que você prometeu. E isso, você pode fazer essa autorreflexão enquanto profissional. Porque eu já fiz essa autorreflexão em um determinado ponto da minha carreira. E você pode fazer essa autorreflexão. Talvez ficar com a sensação de que sua consultoria não foi o momento de autoconhecimento que você prometeu lá no Instagram para sua cliente. Que talvez a sua consultoria não foi um momento de autodescoberta de fato, que vai ajustar toda a vida da sua cliente. Talvez você, enquanto consultoria de imagem, se você fizer essa autorreflexão, você já pode ter ficado com essa sensação. Isso vem muitas vezes da gente aplicar técnicas rasas, da gente não entender que a gente toca almas, da gente não entender que a gente fala com pessoas e que regra, tanto falado, né? Tantas consultoras falam isso, arrotam isso, né? Essa palavra é até feia, mas falam muito sobre isso na rede social, que a gente não deve fazer regra, que cada cliente é única, mas aí você pega o seu questionário de estilo que você conseguiu em algum curso e você aplica o mesmo questionário para todas as clientes. Gente, não faz sentido. Então, muitas vezes, pelo fato da gente querer o mais fácil, a gente acaba não raciocinando. A gente acaba não passando pelo senso crítico de entender o que cabe e o que não cabe. O que faz sentido e o que não faz. Então, esses pontos são muito interessantes. E aí, o que acontece? Nós somos profissionais de consultoria de imagem, né? Ou então a gente caminha para ser profissional de consultoria de imagem. E eu percebo que pelo fato de ser moda e de ser uma coisa que muitos outros criticam, ou que pessoas não veem como uma profissão, parece que a gente não precisa. Trolladíssima pelo Instagram, no auge da minha reflexão. Gente, pelo amor de Deus, simplesmente fechou a live aqui, mas já voltei. E vou falar aqui sobre... Voltando, gente, eu tô arrasada. Eu vou esperar algumas pessoas entrarem, porque nessa reflexão que eu tava fazendo é muito importante, né? Então eu queria que vocês escutassem. De qualquer forma, eu espero que não feche de novo para que a live fique salva. Mas já voltei, né? Porque a gente não se abate com as provocações do inimigo. Voltei. E, meus amores, eu tava aqui no auge da reflexão, e uma reflexão importantíssima. Muitas vezes, pelo fato de a gente trabalhar com moda, e que muitas pessoas consideram como se fosse um hobby, ou como se fosse uma profissão fácil, é automático que a gente absorva. Não é uma coisa que você quer absorver, não é uma coisa que você acredita. Mas eu passo por isso. É como se a gente absorvesse que realmente é um hobby, que realmente é uma coisa que pode ser feita facilmente, porque eu tenho vocação, porque eu tenho gosto, porque eu tenho estilo, porque eu sei combinar. Gente, não é assim. Eu venho te dizer que não é assim. Se você quer uma carreira perene, se você quer uma carreira de sucesso, se você quer uma carreira que você se sustente e não que entre mês, entrou o mês aqui, é junho, eu fiz 3 análises de cores, tá bom, eu fiz alguma coisa. 3 análises de cores dá pra você se sustentar? 3 análises de cores dá pra você viver de consultoria? Então, quando a gente começa a pensar na consultoria nesse outro nível, nesse outro patamar, que realmente pode ser uma profissão, que pode ser uma coisa que você se sustente, que você de fato viva do seu sonho, você começa a entender que não dá pra você fazer uma consultoria de imagem, ser consultora de imagem, querer isso como profissão, fazendo de qualquer jeito, fazendo na faca, que é o que eu venho, engraçado, como eu acompanho, né, conteúdos, enfim, e muitas vezes eu vejo, gente, e dá indignação às vezes de consultoria ser feita na faca. E não dá pra ser feito na faca. Quem tá aqui tá procurando uma coisa a mais. Quem tá aqui, quem voltou pra essa live 6 horas da noite, tá procurando uma coisa a mais, sabe? Não dá pra ser feito na faca, já deu, já cansou. E aí muitas vezes quando uma profissão nova cresce, né, de uma forma às vezes até rápida, né, muitas pessoas estão se interessando, vem muitas pessoas fazer, infelizmente tem gente que faz sem se esforçar. Então, assim, que fique bem claro, o problema não é você não saber. O problema é você querer não saber. É você achar que dá pra fazer de qualquer jeito.
Análise de estilo não é só aplicar questionário, não dá pra fazer de qualquer jeito, sabe? Não dá pra simplesmente você pegar aqui uma folhinha com várias perguntas e você entregar pra cliente, manda por e-mail, pra cortar tempo, né? Economiza o meu tempo, eu vou mandar por e-mail, a cliente responde lá, ela me manda uma pergunta, ela me manda uma resposta meia boca, eu não consigo interpretar nada pra cliente, entrego um mix de 3 estilos, mas tá bom, porque todo mundo faz assim, tá bom, porque eu aprendi no meu curso assim. Gente, não dá. Como que você vai crescer como consultora? Como que você vai se diferenciar? Aí entra mês e termina mês e não entra cliente e você se acostuma com aquela realidade. Você se acostuma com aquilo, sabe? E aí o sonho da consultoria fica cada vez mais distante, porque quando você entra nessa zona de conforto, nessa zona de frieza, que você já fez curso e nada mudou, fica por aí. E aí vai levando com a barriga, até que você chega a um ponto que às vezes você até desiste da profissão. Nossa, isso aqui realmente não é pra mim não. Ou então realmente isso aqui não dava pra viver disso. Então assim, é uma situação muito complicada que a gente vive, mas que muitas vezes, muito mais importante do que colocar a culpa nas situações, ou que consultoria de imagem é difícil, ou que realmente não é uma profissão, é você se entender como protagonista dessa situação. E entender que, será que eu realmente fiz de tudo que eu poderia fazer pra mudar a minha realidade? Para dar a satisfação que o meu cliente precisa, que o meu cliente quer, que o meu cliente pagou por, né? Isso é importante, esse detalhe é importante. O cliente, ele paga por um serviço, então ele quer receber aquela transformação que você prometeu lá no Instagram. Será que eu estou entregando essa transformação? Será que meu cliente vai conseguir replicar aquilo de forma prática no dia a dia? Isso é uma coisa interessante que uma aluna minha me atentou. E aí, ó, escutem o que as pessoas falam, né? Essa minha aluna falou assim pra mim: Carol, teve uma amiga minha que fez uma consultoria e ela recebeu um dossiê de 60 páginas. Eu até falei do dossiê hoje de manhã aqui nos stories. Ela recebeu um dossiê de 60 páginas, ela disse que tem preguiça de abrir o dossiê. Então, assim, cara, de que adianta eu botar um dossiê de 60 páginas com um monte de coisa pra minha cliente, que a minha cliente simplesmente não vai conseguir replicar no dia a dia dela? E aí a gente sempre fala, a cliente no dia a dia dela é o cartão de visita. Se a cliente não consegue replicar, ela fez uma consultoria, não adiantou de nada. As pessoas veem ela do mesmo jeito e falam, poxa, mas para que foi essa consultoria? Ela mesma se pergunta para que foi essa consultoria. Então, será que as suas clientes estão falando quando você não está vendo? Isso é muito mais do que uma marcação no story. É muito mais, porque é muito simples. A cliente está empolgada, recebeu a cartela dela de cores, ela pode te marcar lá no story, mas é muito mais do que uma marcação. É a gente se preocupar de fato com a transformação que a gente entregou para a cliente. E aí o que acontece, gente? Quando você aplica um questionário, por conta de todos esses motivos que eu já falei, quando você aplica um questionário, você tem um questionário que é genérico, você tem grande chance da cliente não chegar no resultado que você quer que ela chegue e no resultado que ela também quer chegar. Tem grande chance. Mas vamos entender aí por que, né, que isso pode acontecer. Pode acontecer porque a consultoria de imagem ela não é genérica. A consultoria de imagem ela é simplesmente personalizada, ou ela precisa ser, tá certo? Se você não entende isso, é muito complicado de você satisfazer os seus clientes com o resultado que você promete. E aí é muito importante aqui, tem um comentário, consultoria de imagem é mais que uma profissão, é um negócio. E é muito versátil, é verdade, é um negócio que se a gente traz esse negócio para a nossa vida, essa visualização de negócio, a gente consegue realmente ter muitos frutos. E aí, pessoal, agora vamos para a prática, né? Se não é certo aplicar um questionário genérico, se não é certo aplicar um questionário de qualquer forma, ou às vezes enviar por e-mail, o que eu indico? O que seria mais viável? O que seria mais interessante nessa situação? Primeira coisa que eu indico, gente, é não enviar questionário por e-mail. Polêmico, polêmico. Tem gente que vai concordar sim, tem gente que não. Tudo bem, você faz do jeito que você quiser. Por que não enviar questionário por e-mail? Porque, gente, se eu perguntar pra você quem você é hoje, você vai demorar pra me falar. E você trabalha com consultoria de imagem, você é uma pessoa que diz que trabalha com autoconhecimento, que diz que trabalha com autoimagem, com autoestima. Então, se você trabalha com isso todo dia e mesmo assim você vai ter dificuldade de me falar sobre quem é você, mostra que a sua cliente tem uma dificuldade triplicada, porque ela não trabalha com isso. Então, quando a gente manda um questionário super profundo, com perguntas como onde que você se vê daqui 5 anos, por que você procurou uma consultoria de imagem, essa cliente vai ter clara dificuldade de te responder os motivos. Ela vai ter clara dificuldade, certo? E esse é o primeiro ponto. Quando você envia o questionário, ela te devolve com perguntas muito vagas, com perguntas muito, às vezes, que não vai atender a expectativa do que você espera para dar um resultado para ela.
Então, a gente evita mandar. Por quê? Porque quando você aplica pessoalmente, você consegue ver a insegurança da cliente ao responder algumas questões. Você consegue ver também o comportamento que ela tem em relação a responder algumas questões. Você começa também a sentir um pouco de como a cliente de fato é, se ela é uma pessoa mais direta, se ela é uma pessoa mais retraída, se ela é uma pessoa mais expansiva, se ela é uma pessoa mais romântica e delicada, uma pessoa mais bruta, pelo sentido da palavra. Então, você começa a perceber todas essas características que vai fazer você, consultora, a entender muito melhor o que a cliente o que a cliente traz de informação para você. E o Wellington colocou aqui uma resposta, um comentário super interessante. O Corpo Fala é até um livro que eu indico dentro do curso, né? Libero alguns trechos dele dentro do curso de consultoria de imagem. O Corpo Fala, gente. O corpo realmente fala pra gente. Ele dá respostas que a palavra ela não traz, que o discurso da cliente não traz. Outra coisa é que você, enquanto consultora, e no curso a gente fala muito sobre isso, é que a gente precisa ser observadora. Isso não é uma coisa genérica. Ah, a consultora precisa ser observadora. É uma coisa necessária. Se você não entende que ser observador e que dá atenção verdadeira, atenção sincera para sua cliente, você não consegue ver o que ela não diz. Tem coisa que a cliente não consegue falar, tem coisa que é muito delicada, tem coisa que às vezes são sentimentos que estão dentro da cliente que às vezes eu consigo entender só no segundo encontro. Tem coisa que a cliente ela fica mais à vontade de falar só no segundo encontro. Então, quando você começa a conversar e a puxar isso, gente, se for só por meio de um questionário online, você não consegue. Você não consegue, a cliente não vai. Primeiro que ela não tem nem paciência. Segundo, que às vezes ela não tem tempo, o menino grita e o menino chama e o marido chama e a casa tem que varrer, ela não tem tempo. Terceiro, que ela não vai escrever aquela carta aberta do coração dela, que muitas vezes com você ela fica à vontade de falar. E você tem que ter técnicas na sua fala para que você não seja uma pessoa invasiva, mas que ao mesmo tempo você seja uma pessoa assertiva e profissional. Que ela entenda que aquele é um espaço neutro, que ela pode contar as principais motivações, que ela pode contar os principais medos, as principais dores. Então isso é muito importante, isso faz toda a diferença na sua análise, no seu questionário de estilo. Então aí a gente começa a falar na consultoria tem análise de estilo. Mas o que a gente faz muitas vezes, principalmente no início, é questionário de estilo. E num questionário você não vai entender tudo que a sua cliente tem para passar para você. E você não tem como montar uma estratégia de imagem. Você pode montar até uma aparência, que para mim muitas vezes é o que a gente faz, né? Quando a gente aplica um questionário de forma genérica. A gente monta uma aparência para a cliente. A gente bota ali uma questão de 3 estilos que ela vai seguir aquilo dali. Mas será que realmente tem a ver com ela? Então por que a minha cliente muitas vezes não gosta de roupa chamativa? Como que eu entendo isso só por meio de um questionário? Ela às vezes no questionário me fala que ela gosta de roupa discreta, que ela gosta de roupa que não chama muita atenção e blá blá blá. Mas como que eu entendo que de fato ela não gosta de roupa chamativa? Como que eu vou entender isso? Como que eu explico isso pra ela? Qual é a motivação dela? Você sabe explicar pra sua cliente isso? Então assim, é o primeiro ponto. É você entender essa motivação e mostrar isso para a cliente. Aí o que acontece? Se ela não entende que ela gosta de roupa reservada, o que ela acha? Ela acha muito lindo vários tipos de roupa. E ela começa a comprar aquilo tudo e ela não consegue usar. E ela fica com eterna insatisfação. Ela não entende por quê. E aí o que acontece? Ela não entende por que ela começa a comprar de forma arbitrária e nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. E no seu questionário de estilo, infelizmente, você não conseguiu dar essa resposta para ela. Aí você vai montar ali 3 estilos e ela vai continuar escolhendo o mesmo tipo de roupa que ela escolhia antes. E ela não vai entender por quê. Então, já recebi várias mensagens de consultoras mentorandas minhas falando: Carol, a cliente me mandou mensagem 1 mês depois da consultoria dizendo que continua sem estilo. Gente, consultora que já trabalha há um tempo. E a culpa não é da consultora. Infelizmente, ela não aprendeu como deveria ter sido aprendido. Então, assim, é extremamente importante que, de forma prática, nosso questionário seja atualizado. Mesmo o questionário que Carol usa numa cliente de Teresina não é o mesmo questionário que Carol usa numa cliente de São Paulo. Começa por aí. Ter essa consciência, deixar de preguiça de, porque eu vou usar o mesmo material. Gente, me poupe, tá? Me poupe, não é a mesma pessoa, então você tem que ter noção disso. Segundo ponto, é que além desse questionário ser personalizado, é importante que você saiba da constituição dele.
Saiba da constituição dele, porque se você não entende, muitas vezes o que a gente faz? A gente copia um questionário e a gente não consegue aplicar aquilo dali como entrevista, como uma conversa, como uma conversa. A gente aplica como entrevista, quase como uma entrevista de emprego. Você olha aqui, qual é o seu nome, qual é a sua idade, por que você quer fazer uma consultoria? E fica fazendo entrevista. Gente, a consultoria de imagem é um momento para ser agradável com a cliente. Ela não está ali para fazer uma consulta médica, não. Ela está ali também, além de se conhecer, para ser um momento que ela se presenteou. Então, o segundo ponto é esse. Quando a cliente entende que é um momento divertido, ela fica até mais à vontade. São técnicas que você usa. Se você consegue tornar um ambiente neutro e sem julgamentos, e um ambiente também divertido, a cliente consegue se sentir à vontade para falar as coisas que ela tem que falar. Ela se sente à vontade naturalmente, você não força. Como que eu vou deixar minha cliente à vontade? Você não força isso, você induz. Você induz pelo seu comportamento e pela forma que você trata a sua cliente. Tem técnicas para fazer isso. Então não adianta você querer forçar uma situação. A cliente não vai se sentir à vontade só porque você é bonitinha. Só porque você diminuiu o seu contraste. Eu diminui o contraste, sou a pessoa mais acessível, a cliente vai se sentir à vontade para falar comigo. Não é. É comportamento. É o comportamento profissional que uma consultora normal precisa ter. E isso eu já te falo, não te faz diferenciada. É o mínimo. É o básico. Não adianta. Porque agora eu vou ser uma consultora. Não, é o básico que você precisa ser. Por quê? Porque numa consultoria normal você aplica um questionário, você faz uma análise de estilo e para analisar o estilo você tem que ter suas técnicas para fazer isso. Porque se você não consegue fazer, infelizmente não está sendo eficaz, você não está entregando o que deveria. E aí, pessoal, gente, estou vendo muita gente maravilhosa aqui, maravilhosas. Vocês são incríveis. Bela tá aqui, Bela já tem aula comigo. Gente, a Bela é minha aluna do curso de consultoria, ela é muito incrível. Já a gente está finalizando essa turma. E aí, deixa eu lembrar aqui, né? Então, fazer esse questionário personalizado é um passo prático. Trazer também essa conversa cara a cara para você entender a cliente, deixar a cliente à vontade para falar com você. Mel, meu amor, linda. Mel também é nossa professora no curso de análise facial, porque nossa análise facial, gente, faz toda a diferença também no curso. Samara também tá aqui, linda, maravilhosa, minha amiga do coração, consultora incrível. E aí, outro ponto, né, que era o que eu estava falando para vocês, é induzir. Então, induzir nossa cliente a trazer as respostas que a gente precisa, certo? Induzir a nossa cliente, muitas vezes a cliente nem entende uma pergunta. E aí você tem sempre que estar à disposição para falar, se você não entender, eu posso te explicar melhor. Dá exemplos. Um questionário assertivo, uma análise de estilo assertiva não é só um monte de pergunta. É uma indução, é uma condução que você faz com a sua cliente para que ela se sinta à vontade de falar as coisas e você vai induzindo ela também por meio de exemplos, porque ela consegue se identificar melhor. Às vezes ela te dá até uma resposta errada. Ela te dá uma resposta errada e você não entende por quê, né? E aí, outra questão, né, também analisar esse comportamento, analisar a postura, analisar o nível de abertura da cliente, analisar o nível de fechamento da cliente, analisar, às vezes, entender por que a cliente ela é mais reservada ou por que a cliente também é mais aberta e entender que esse tipo de comportamento da cliente impacta nas roupas. Eu não sei se você, enquanto consultora, já faz esse link, mas esse tipo de comportamento, inclusive, é a viradinha de chave para a gente entender que toda cliente tem uma essência e que as escolhas delas em relação à roupa partem muito dessa essência. É a viradinha de chave, gente. Porque se a cliente não entende essa essência dela, como eu falei para vocês, ela compra de forma arbitrária. Ela não consegue entender qual é o código de vestimenta que ela tem um limite, é como se ela tivesse uma linha, ela tem uma linha até onde ela consegue ir. E a partir dela entender essa linha, ela consegue fazer projeção de estilo de forma assertiva. Ela consegue se vestir da forma que ela quer sem deixar de ser quem ela é. Então, você tem uma essência, eu tenho uma essência e a nossa cliente também tem uma essência. Se você consegue compreender isso e você passa isso na sua consultoria, a sua consultoria ela sobe para outro nível. Ela sobe para outro nível e é o nível que vai te fazer ter uma carteira de clientes e uma agenda lotada. É esse nível que eu quero que vocês entendam que você, enquanto consultora que se esforça, merece. Mas você, enquanto consultora que se esforça. E aqui eu já deixo a minha brincadeirinha que eu fiz hoje de manhã nos stories, separando as meninas das mulheres. É uma fase que eu estou vivendo hoje na minha vida pessoal. É uma fase que eu estou vivendo hoje na minha vida profissional. E que às vezes até eu fico olhando que eu demorei. Mas eu quero convidar todas
vocês a irem comigo nessa jornada de separar as meninas das mulheres, principalmente porque hoje na nossa profissão a gente tá precisando disso. Hoje tem muita gente que sabe, às vezes, regras de consultoria, eu não digo nem técnicas, infelizmente, muitas pessoas que sabem regras de consultoria, mas aplicar uma boa técnica com uma boa personalização para cliente, ou seja, ser profissional de consultoria é outra coisa. E é isso que eu estou convidando vocês a fazerem comigo, sério, certo? Estou convidando vocês a acompanharem essa jornada aqui para que vocês também façam isso, para que a gente separe as meninas das mulheres, que a gente separe esse marco dentro da gente, né? É muito importante a gente fazer isso para que a nossa consultoria se diferencie. E aí, gente, é muito importante também analisar o que o cliente não diz. O que é que o cliente não diz? O que o cliente não diz, muitas vezes, é o comportamento dele ao responder uma pergunta. Então, vamos lá. Cliente, daqui 5 anos você quer estar onde? Ai, eu não sei. Eu acho que eu quero ser mãe. Eu acho que eu quero ter minha carreira profissional. Difícil. É difícil você analisar isso, é difícil. Como que... Hoje até teve um post, né? Você daria carona para uma pessoa que ela não sabe onde ela quer chegar? Então, muitas vezes, a primeira resposta da cliente é essa: eu não sei. Mas, às vezes, a cliente fala que não sabe, mesmo sabendo, porque ela tem medo do julgamento, ela tem medo de muitas coisas, são muitas variáveis, né? E aí, quando você começa a fazer outras perguntas mais direcionadas, aí você consegue entender melhor o seu cliente e você consegue induzir ela até entender que ela sabe onde ela quer chegar. Ela só não queria falar. E aí ela começa a ser mais livre. Gente, hoje eu fiz um combo assim de estilo com uma cliente que foi impressionante depois, os resultados que ela começou a alcançar, sabe? De ir atrás do que ela realmente queria. E às vezes esse medo do julgamento é muito forte, é muito forte. E quando você cria esse ambiente neutro com o comportamento profissional enquanto consultora, você consegue extrair coisas maravilhosas da sua cliente. E você começa a, de fato, não só falar, porque falar eu sei que hoje todas que estamos aqui falamos. Imagem não é só roupa. Mas você consegue provar na prática para a sua cliente que realmente a imagem não é só roupa. Você consegue provar na prática que vai fazer diferença na vida dela, na atitude dela, na força dela de ir atrás do que ela quer. Então, isso é o que a cliente não fala. O que a cliente não fala? A forma, o comportamento dela ao responder determinadas perguntas. Então, isso é muito importante você se atentar. E aí, gente, por último, eu vou finalizar com essa questão super interessante de prática também, para vocês entenderem que analisar estilo não é só aplicação de questionário. Implementar mais ferramentas de autocompreensão. Não vou nem falar autoconhecimento, mas ferramentas de autocompreensão. De entender não vou nem muito a fundo, de entender super a essência dela lá no fundo, não. Eu vou bem aqui mais raso. De entender muitas vezes um padrão de comportamento, de entender muitas vezes um padrão de escolha. Ah, porque eu apliquei lá os cards de estilo com um monte de roupinha legal e minha cliente escolheu. Sim, cadê o padrão? Ah, ela escolheu porque eu tô vendo aqui que é esportivo. Tem jeans, tem camiseta, tem tênis, mas às vezes tem outras coisas que não tem nada a ver. Então, qual é o padrão dela? Qual é o padrão? Você entendeu aquele padrão, a motivação? Então, motivação, o estilo, gente, o estilo universal, ele não é o padrão. Ele não é o padrão. O padrão é a motivação. E aí, implementar novas coisas, estudar novas coisas, que é o que eu sempre falo pra vocês. Consultora que fica só seguindo consultora e seguindo só Insta de moda, é uma consultora que ela tá fadada a entender que a consultoria tá saturada, a desanimar com a profissão. Agora, consultora que começa a seguir áreas paralelas, começa a seguir novas fontes de conhecimento que não tem nada a ver com moda, é uma consultora que se diferencia. E é justamente por isso que hoje migramos para o look ao lucro. É justamente por isso que hoje a gente fala tanto sobre como é importante você realmente ser um profissional formado e não um replicador de técnicas, porque técnica por técnica, daqui a uns dias eu sempre falo, até aplicativo para fazer coloração eu acredito que vai ter. Acredito muito, muito, muito nisso, que vai ter um aplicativo que faça coloração de forma assertiva, daqui a uns dias com uma tecnologia um pouco mais avançada. E aí, como que esses profissionais vão ficar? O profissional que vai conseguir se reestruturar e se destacar mesmo nesse cenário é o profissional que não é só replicador de técnica. Hoje em dia tem um monte de questionário de estilo na internet. Para que o cliente precisa de você? Você já se perguntou isso?
Você já se perguntou se sua análise de estilo faz diferença na vida do cliente? Se você dá uma resposta, ah, não, mas é porque eu consigo explicar os estilos para o meu cliente. Gente, ele pega bem aqui um livro de consultoria e ele começa a estudar e ele sozinho tem as conclusões dele, pelo amor de Deus. Então isso não é diferencial. Qual é a resposta diferente que você dá para o seu cliente? Então fica essa reflexão para vocês hoje. O pedacinho da live vai ficar salvo, porque o outro eu não sei se salvou ou não. Gente, eu tô super feliz de ter feito essa live com vocês hoje de forma rapidinha, tá bom? Vamos ter mais lives, como eu tô falando pra vocês, é um ciclo de lives, a gente vai ter muita coisa legal e vai sair diário aqui no Instagram, todos os dias, todos os dias. Tô super feliz de trazer essa nova fase do Look ao Lucro, mais uma vez, separando as meninas das mulheres, separando replicadoras de técnicas, de consultoras de imagem profissionais, consultoras de imagem profissionais, empresárias com uma carreira sólida que dê retorno financeiro de verdade. Então, quem quiser vir comigo, gente, está super, super bem-vindo aqui dentro do Look ao Lucro, tá bom? Que às vezes eu vou chamar de imagem por causa do costume, tá bom? Meus amores, eu super agradeço. Tô vendo várias carinhas conhecidas, tô vendo carinhas novas também. Não gosto de quem não fala comigo. Falo logo, eu não gosto de quem não fala comigo. Eu adoro receber mensagem, adoro receber pelo menos um boa noitinho, tá? Ívia, já conheço, Samara, minha amiga maravilhosa, Laís, incrível, Lana. Ai, gente, tô tão feliz. Lê, obrigada pelas palminhas, você é muito maravilhosa, obrigada por estar aqui. E é isso, vai ficar salvo, tá bom? Vai ficar salvo. Bela, já a gente se encontra. E amanhã tem mais. Eu não vou falar o tema da live de amanhã agora, porque eu esqueci. Mas já tá tudo no script, tá bom? E vou deixar nos stories o tema da live de amanhã. Provavelmente vai sair de manhã cedo, porque eu quero trazer isso pra vocês na hora de acordar. Pra que vocês acordem com gás, que vocês tenham motivação. Eu sei o tanto que é difícil, às vezes, a gente ter motivação só. Eu sei o tanto que é difícil, a gente sabe, às vezes, de muita coisa, mas a gente não consegue colocar em prática. Então, eu tô procurando fazer essas lives de manhã cedo. Hoje eu não consegui, gente, porque ontem trabalhei o dia inteiro, não consegui acordar, mas vim hoje, rapidamente, falar com vocês. Amanhã, provavelmente, às 7 da manhã, eu estarei aqui no Insta. De qualquer forma, a live vai ficar gravada, mas eu vou tentar trazer de manhã cedo para vocês acordarem no gás, com vontade de procurar cliente, com vontade de praticar a profissão de vocês de forma verdadeira, de forma ética, que é o que muitas vezes falta no nosso mercado, tá bom? Então é isso, até amanhã às 7 horas, quem quiser vir, eu vou liberar o tema da live, que é um tema muito legal, viu? Gente, muito obrigada por tudo, Érica linda, gente, Érica é incrível. Obrigada, eu não tenho palavras, né? Eu sou muito grata a vocês. E o Elijon também. Tava aqui na live. Obrigada, tô super empolgada depois dessa live. Vou já atualizar minha análise de estilo. Ai, que maravilhosa, gente, é isso que eu quero. Eu quero todo mundo indo pra cima. Aqui vai ter um time de peso. É um time de peso aqui pra gente, tá bom? E é isso. Beijo, vai ficar gravado, porque senão eu vou ficar aqui falando e é isso. Depois de 30 anos vou estar aqui falando e é isso. Tchau!